aqui. A doutora Débora já está em nossos estúdios com o pessoal da Lazaris para responder muita pergunta, né, doutora? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Andressa, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Isso mesmo, ó. Hoje a doutora tá aqui, gente, já tem até pergunta dos ouvintes aqui, porque a gente vai falar sobre contribuição, a gente vai falar sobre previdência, agora final do ano chegando muitas pessoas com dúvidas, né? Dúvidas para tirar, Andressa, quanto que eu tenho que contribuir, como é que é o recolhimento, como que funciona, e hoje a gente vai tirar dúvidas por aqui, né, doutora? Exatamente, Andressa. A ideia hoje é trazer um pouquinho à frente, ou seja, o planejamento, falar sobre as contribuições. Um dia eu vou me aposentar, um dia eu não vou mais pagar as minhas contribuições e vou receber aquilo que eu estou pagando. E esta é a grande pergunta, né? Como que eu faço para pagar de forma correta, podendo computar todos os meses de contribuições, todas as competências, podendo utilizar o tempo que eu fui empregado, o tempo que eu fui contribuinte individual, o nosso antigo autônomo, o tempo que eu recebi o benefício por incapacidade temporária, que é o nosso antigo auxílio-doença. Então, é uma maneira da gente poder entender como que funciona o nosso seguro social que é embutido na Previdência Social. Gente, já temos uma pergunta aqui, que a gente estava falando antes de previdência, o pessoal que trabalha autônomo aí, que acho que é o pessoal que mais precisa ter essas informações na palma da mão para saber como agir hoje, porque, como a doutora estava falando, se no começo você contribuir de forma errada, é um valor que não vai voltar para você, em palavras fáceis, né? O Anderson Miller, Anderson, obrigado pela sua participação. Andressa, uma pergunta sobre a previdência. Qual é a melhor contribuição a fazer? Ótima pergunta. Então, a gente tem que primeiro identificar, por exemplo, se ele está trabalhando na empresa, se ele é empregado, existe toda uma contabilidade, uma assessoria ali que vai trazer para ele todas as obrigações acessórias, que é os descontos e fazer os cálculos em relação às horas extras e a situação de vínculo que ele tem. Então, no final do mês, ele recebe a folha de pagamento já com os valores bases dos descontos deles em relação a tudo que ele realizou, né? O salário base mais as horas extras, os adicionais que a pessoa recebe, vínculos específicos como servidor público, por exemplo, os triênios, os adicionais, as vantagens. Então, tudo isso é calculado através da própria parte de recursos humanos atrelado à empresa. A questão, por exemplo, importante vamos dar um exemplo. Eu fiquei trabalhando durante a empresa enfim, 26 anos. E eu quero me aposentar, 27 anos, eu quero contribuir novamente. Então, eu vou e atualizo o meu MEI. Eu crio um MEI, faço, na verdade, um microempreendedor e começo a pagar, na verdade, o carnezinho. E aí eu percebo que esses pagamentos, eu estou num plano simplificado, eu pago uma alíquota muito reduzida, porque eu acho que eu vou só cumprir o meu tempo, e aí esse pagamento, valor mais baixos, eu não vou utilizar na média, e então eu vou me aposentar mais cedo. E aí depois eu descubro, quando eu vou solicitar o benefício, que aquele recolhimento pelo MEI, ele me atrapalhou, porque ele não vai necessariamente deixar com que eu me aposente por tempo de contribuição, e sim somente por idade, e usando uma média contributiva e baixando bastante esse resultado, esse período básico de cálculo. Então, essa é a importância, às vezes, Andressa, de buscar a referência, buscar uma verificação, e neste momento fazer a complementação, porque eu estava, às vezes, numa alíquota de 11%, uma alíquota de 5%, e eu precisaria pagar uma alíquota de 20%, contribuições maiores para chegar no meu resultado, porque eu fiz hora extra lá, eu tive bons recolhimentos, e eu quero me aposentar por tempo de contribuição, mas eu já não consigo mais. Então, essas questões contributivas, elas também são importantes para a questão da média e possibilidade de requerer o seu benefício. Então, essa é uma das modalidades super importantes que o nosso ouvinte também tem que tomar atenção e buscar ali um planejamento para que ele faça isso de forma correta. Quando você muda, a gente chama isso de vínculos. Uma hora eu sou empregado, outra hora eu sou autônomo, que é o contribuinte individual hoje. Daqui a pouco eu acabo trabalhando como diarista, aí eu já não pago mais. Aí eu entro num plano, por exemplo, assistencialista de baixa renda, e aí eu não fiz o meu cadastro único, mas eu estou pagando, por exemplo, por baixa renda, porque a condição social da pessoa, ela oscila bastante.
Isso mesmo. E essa cada caso é um caso, né, doutora? Exatamente, Andressa. Então, assim, a gente espera sempre que as pessoas mantenham, né, os vínculos bons e que consigam se aposentar super bem. O objetivo é esse, começar, né, de uma maneira moderada e ir ascendendo, né, buscando aí novos cargos. Mas nem sempre é essa a realidade, né? Tem várias empresas, às vezes, que são extintas, finalizadas, a pessoa não consegue outro cargo, ela não consegue se remanejar e ela volta a pagar sobre um salário muito baixo. E ela rompe aquele vínculo e não planeja a previdência dela. Essa é a situação importante que a gente fala, que precisará lá na frente complementar, ou porque pagou abaixo do salário mínimo. Então, essas competências, esses meses que não foram pagos pelo valor mínimo, pelo menos, elas serão descartadas. Então, se a pessoa realmente, por exemplo, eu sou consultor e eu prestei uma consultoria e fez meia nota, né, que não deveria, mas acaba, enfim, recolhe sobre um valor, inclusive, muito baixo, abaixo do salário mínimo. Aquela competência, ela será descartada, a não ser que ela busque outra competência, que essa é um dos serviços bem importantes, depois da Emenda Constitucional 103 de 2019, que faz o agrupamento dessas competências para que ele chegue no valor de um salário mínimo. Essa também é uma alternativa, então, que a gente gostaria aqui de falar. Você pode complementar, pagar a diferença, você pode agrupar também, que é uma outra situação, ou aquilo que ultrapassou um valor acima do teto, eu quero, na verdade, buscar esse valor para compensar aquela outra guia, também é possível. Hoje o sistema ele está muito melhor, né? Acho que a pandemia trouxe também algumas referências boas e uma inteligência melhor, porque antes a gente precisava fazer tudo por guias, códigos, hoje em dia ele tem um sistema dentro dos serviços propriamente do meu INSS que calculam isso também. Isso, então é muito importante. Né? Esse planejamento, na verdade, a gente volta a falar aqui, Andressa, ele é muito importante, porque a pessoa já vai descobrindo o que aconteceu na vida dela, quais foram os passos que ela deu e como ela pode já deixar tudo certo para o momento ao qual ela vai se aposentar e fazer escolhas. Acho que a palavra mais importante aqui sobre a questão das contribuições previdenciárias é ter escolha, né, daquilo que você quer, que você pretende fazer. Se você consegue organizar as contribuições, você planeja até da possibilidade de fazer essas complementações, os valores que você pode, né, dispor para aquilo e acaba tendo uma devolutiva, um valor de benefício muito melhor. É isso mesmo. Temos uma pergunta aqui que eu achei muito interessante também, da Tati Martins de Guaramirim, que ela mandou um boa tarde bem especial para a doutora aqui também. Doutora, trabalhei com carteira assinada de 1993 até 2004. Foram 10 anos e alguns meses. E em 2010 começamos a pagar o INSS como autônomo, entre aspas, 20%. Já são 13 anos de contribuição. A minha dúvida, doutora, é se com a nova lei de aposentadoria eu poderei me aposentar por tempo de contribuição ou somente por idade. Bem interessante essa pergunta, porque quando ela coloca ali autônomo, ela classifica, né? Essa busca a gente só consegue ter certeza através do próprio sistema, porque o sistema ele é regido por códigos. Então a pessoa às vezes ela tem uma intenção, mas por algum motivo ela cadastra de forma errada. Ela busca, existe o plano normal e existe o plano simplificado, né, que é justamente essa sugestão ali que a gente tem colocado, que talvez ela esteja pagando um valor relativamente próximo ao salário mínimo, numa alíquota reduzida, e às vezes ela não encontra, ela nem sabe que ela está fazendo esse tipo de cadastro num outro plano que tirou ela do plano vinculado antigo. Então, a única maneira de se fazer isso é fazendo o cadastro no meu INSS, criando uma senha, né, o seu login, buscando o Cadastro Nacional de Informação Social, e lá vamos ter todos os seus vínculos, as suas remunerações e os seus salários de contribuição. E através dele que você consegue planejar e ver se é possível ou não a complementação ou se é necessário essas complementações. Isso. Mas a princípio ela deveria conseguir, mas teria que buscar essas referências propriamente no sistema para ver o cadastro, o código de recolhimento dela. Isso mesmo, e a gente vê muito, hoje em dia é muito comum, né, doutora, as pessoas deixarem, né, de trabalhar por carteira assinada e começarem a pagar ali a contribuição, mas é bem importante que você saiba também como pagar, como contribuir, para que isso depois, como é um sistema, tem que ser tudo muito correto para que ele funcione. Às vezes você vai pagar, tem a boa intenção, né, mas não sabe pagar da forma correta
e depois lá na frente dá essa diferença, né, doutora? Exatamente, Andressa. A gente tem comentado muito sobre isso, né? A Previdência Social, nós temos aí uma das melhores plataformas e sistemas hoje previdenciários. Não é nada papel. Hoje em dia, praticamente tudo é de forma eletrônica, dentro da senha do gov.br. Mas a pessoa tem que buscar realmente saber o que ela está fazendo. Ela não precisa necessariamente se preocupar em saber tudo, mas ela precisa entender se ela está no caminho certo. Né? Então, esse acompanhamento, ele é necessário para evitar surpresas lá na frente. Então, esse é um movimento que a gente sempre fala, né? Das contribuições previdenciárias, em especial, por exemplo, essas questões erradas. Então, ela tem uma expectativa, ela gostaria de estar, por exemplo, com a previdência dela em dia, recebendo um valor de renda que fosse possível para que ela não precisasse mais trabalhar. E na verdade, trabalhar, não vai trabalhar mais. Exato, mas não, eu já sei que eu contribuí, sim, eu tenho tempo suficiente, eu tenho tanto de salário, e aí quando a pessoa vai buscar a referência, aquilo estava errado, aquilo não é correto. Então, ela tem realmente o direito, mas ela vai precisar corrigir muitas coisas para que ela consiga buscar aquele direito dela. Olha aí, como hoje a contribuição vale a pena, porque muita gente às vezes se engana, a gente vê hoje muitos jovens também, a gente tem hoje mais acesso também à internet, mas a gente pensa, a gente vê que muitos jovens pensam daquela forma, não, eu vou parar de trabalhar com a carteira assinada, porque tem muito desconto, tem tudo aquilo e tal, e aí começa a trabalhar como autônomo, faz ali o seu cadastro, o ou MEI, às vezes né, não, que é mais o MEI, trivial, que é o mais né? fácil, Sim. E depois lá na frente, muitos já hoje, pessoas que contribuíram aí com o MEI por um tempo, já estão vendo que não é tudo aquilo, que na verdade é um dinheiro que talvez hoje sobre, mas amanhã vai faltar, é tipo isso, né? Exatamente, Andressa. A política hoje, né, de inserção, a inclusão, o MEI, as facilidades dos planos simplificados trouxe muitas pessoas que estavam na informalidade para a formalização. Só que são planos mais baratos, mais no sentido de inclusão. Eles realmente são atrativos num primeiro momento. Mas se você quer realmente fazer um planejamento e buscar, na verdade, uma alternativa de renda, talvez não seja essa a melhor solução. Para se aposentar bem, né? Porque o que a gente pensa é que a gente quer ter um salário bom, que eu não precise estar aposentado e continuar trabalhando, que é o que a gente vê hoje acontecer muito, né? Geralmente, quando a gente fala sobre essa questão, mas a aposentadoria também, né, não está corrigindo direito, ela acaba criando um critério de defasagem muito alta. Hoje ainda, dos regimes previdenciários que nós temos, o regime geral hoje, você contribui ali R$100, R$200 para receber, às vezes, R$1.400. Então, se você for imaginar que você contribui um valor base pouco, 20%, é uma alíquota, né, de no máximo 20%, não é um tipo de investimento ruim, senão um dos melhores. Só que, lógico, ele é uma previdência geral, ele não contempla uma categorização, né? Então, você tem que buscar, às vezes, complementação, se você assim desejar. Mas é importantíssimo. Primeiro, o que dignifica a pessoa, é um retorno daquilo que ela sempre trabalhou. Andressa, a gente tem que deixar isso muito claro. E muitas vezes não é nem pela aposentadoria, né, doutora? Acontece de algumas pessoas ficarem incapazes ou ter algum acidente, aí ter que recorrer, né, a esses fundos. Sim, existem vários auxílios por incapacidade, né? Hoje a gente tem um leque enorme, o auxílio acidente, auxílio inclusão, tem os benefícios assistenciais, né, que a gente está falando, o benefício de prestação continuada também. Enfim, é um leque muito grande. É importante a pessoa buscar essas referências. Às vezes a pessoa não sabe mexer na internet, mas busca um filho, né, busca pessoas para fazer uma leitura, para poder entender. Se tiver dúvida, procurar profissional para orientá-lo. Hoje, o foco é importante buscar um profissional realmente para poder fazer essa orientação, porque são vários detalhes que podem fazer a diferença no benefício. É isso mesmo, e muitas pessoas, inclusive alguns ouvintes mandaram aqui, Andressa, contribuí mais de 34 anos, fora o insalubre, né, e não estou conseguindo me aposentar, então tudo isso precisa ser estudado, porque cada caso, né, doutora, por mais que a gente fale aqui de alguns casos, cada caso é um caso separado do que você trabalhou, aonde você trabalhou. Muitas pessoas hoje se aposentam e tem que voltar lá atrás, no tempo que trabalhava, entre aspas, como boia fria, para conseguir chegar, para conseguir e revirar tudo isso também dá um trabalho. Muita coisa você já não consegue mais comprovar, muitas pessoas que estiveram contigo, né, naquela época. Então, hoje
tá bem mais fácil você conseguir programar a sua aposentadoria, né? Ah, com certeza, Andressa. A gente está falando de um período que a gente não tinha nem internet, nem computador, né? Vínculos de 85, 95, situações às vezes bem pretéritas. A gente iniciou aí a documentação. Isso, né, em 94, como um estímulo de sistema. Então, hoje, tendo esses serviços, por exemplo, de agrupamentos, cálculos, por exemplo, para que a gente possa complementar contribuições abaixo do mínimo, que é o que a gente está tentando falar aqui, que são os ajustes para o alcance do salário mínimo de acordo com a emenda constitucional, que trouxe essa possibilidade dentro das portarias de 2020, do decreto específico. Eu entendo que realmente trouxe uma relevância para isso. Por quê? Porque antes, na verdade, simplesmente você descartava e não podia trazer, às vezes, aquilo como forma de recolhimento. E hoje em dia tem todos esses sistemas que calculam com juros e correção monetária, mas podem criar alternativas para o segurado também, e às vezes é por conta de um mês, né, que a gente chama de competência, que a pessoa consegue fechar o direito dele. Ele está com 34 anos ali, né? De carteira, então, né? A gente está falando de uma situação muito, muito próxima, talvez os 35 anos que ele tenha que identificar, buscar aí a referência de idade dele também, o sistema de pontos, enfim, mas talvez sejam esses agrupamentos que estejam faltando, às vezes, no benefício dele, contribuições abaixo do salário mínimo, que teríamos que buscar aí trazer uma referência para ele e talvez ele pudesse alcançar o seu direito. Mas por isso que é importantíssimo também a pessoa sempre entender, cumprir o requisito, cumprir o meu direito, digamos assim, para aquele tipo de aposentadoria, tudo bem. E agora o próximo passo, vamos calcular, vamos ver qual é o resultado financeiro disso. Aí quando a gente entra na questão do resultado financeiro, que a gente percebe a questão contributiva, que ela de fato é muito importante. Gente, é aquilo de organizar para ver o que você vai querer no seu futuro, né? Como a gente já vem comentando aqui, as informações hoje estão de uma forma mais fácil de ser acessadas, né? Já dá esse toque também para a juventude que ainda pensa, que ainda tem aquele... não, quero trabalhar de carteira assinada, vou atrás. Hoje em dia as crianças, os adolescentes, eles já têm essa informação desde a escola, para saber o quanto é importante, né, doutora? A organização, né? E hoje está na palma da mão, né, Andressa? A gente está falando aí da pessoa fazer acesso ao sistema e acompanhar a sua vida laborativa na palma da mão. A gente tem o sistema, né? Tem o e-social. O e-social, onde você tem tudo ali, né? Você baixa o aplicativo. Isso, baixa o aplicativo, tem vários campos importantíssimos. E tendo dúvidas sobre os tipos de vínculo ou como eles se realizam, é sempre importante buscar ajuda, né? Profissional, para ver o seu caso, né? Exatamente, e acompanhar. É um tratamento aí, né? É uma forma de buscar esse auxílio, esse planejamento ao longo do tempo, com as expectativas que a pessoa tem em relação àquilo, né? Então, a gente tem aí buscado mais essa questão orientativa, né? De orientação, para que busque-se realmente saber como que acontece os vínculos da pessoa, do que daquela situação de que a pessoa chega na hora de se aposentar e fica chateado, não soube o que aconteceu, perdeu o documento, não tem... Enfim, é uma tristeza, de uma certa maneira, porque aquilo ali fez parte da vida dela e ela não consegue buscar o direito em si. E aí, eu paguei, eu sei que eu paguei, que eu fiz, mas às vezes não foi da forma correta. E hoje a gente já pode, com 25, 30 anos aí que a gente já tem, que é o meu caso, já dá pra gente ter esse alerta de, agora se eu vou procurar saber se eu estou contribuindo da forma correta, para que daqui para frente eu consiga construir isso, né? Para que eu esteja como eu quero, ou que a minha aposentadoria seja próxima do que eu preciso. Isso é bem importante, É né, muito doutora? importante, porque a questão é informativa. Se a pessoa entende o que ela está fazendo, ela pode não necessariamente, né, entender necessariamente dos requisitos futuros, mas aquela situação, daquela lógica de como ela paga, como que funcionam os recolhimentos, ela consegue acompanhar ali se já está no sistema aquela arrecadação, aonde que, né, quais são os vínculos que ela tem, o painel aí do cadastro dela, ela consegue aos poucos interagir com o próprio sistema e se sentir até pertencente àquilo. É bem interessante. Poder acompanhar para saber se você está com o passo a passo correto, né? Isso é muito importante hoje, porque como a gente falou ali, isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, inclusive os ouvintes mandando aqui, que contribuíram há muito tempo, depois lá, quando chegou a hora de aposentar, descobriu que não era bem como deveria, ou não tinham essa informação, só tinham esse bom senso de, eu preciso contribuir para que volte, e depois não ser aquele valor
valor desejado, né, na aposentadoria. A pessoa muitas vezes aposentada, a gente vê as pessoas aposentadas que voltam para o mercado de trabalho, né? E a gente tem vários tipos de vínculo, né? A gente está falando aí de pessoas que trabalham no campo, com insalubridade, pessoas que têm, às vezes, assim, deficiências, pessoas que, por exemplo, têm vínculos com o Estado, com o próprio município, situações até de pessoas que fizeram reclamatório trabalhistas, que devem arrumar o vínculo e as contribuições também. Então, são várias situações que a gente fala que a gente só percebe quando vai fazer o cálculo lá da renda, e a pessoa diz, mas como que chegou nesse resultado? Daí a gente vai tentando buscar, né, as situações que estavam equivocadas, erradas, busca fazer essa complementação, busca acertar os vínculos, mas é sempre naquela situação de apagar incêndio, né? E agora a gente pode também falar sobre os planejamentos, de fazer isso de forma correta e já arrumar na base, já ter o retorno ali de forma correta, antes mesmo de solicitar o benefício. Doutora, um caso que acontece também, a gente vê, os ouvintes também comentam aqui, que é a maternidade, né? Isso influencia também o contributivo na hora de receber ali o auxílio? Porque hoje em dia tem aquele auxílio, né, de alguns meses Salário depois do bebê. maternidade, né? Uhum. Isso também influencia com o valor ou não? Sim, influencia. Né? A renda mensal do salário maternidade, ela diz respeito às contribuições também, é feito média contributiva. A gente sempre tem que falar em média contributiva aqui, né? Vínculos também com a questão do próprio empregada, ela é afastada do trabalho, ela continua com o vínculo, depois ela retorna. Né, em relação a isso, ou se for assegurada, tipo, autônoma, que a gente diz que a contribuinte individual, ela recebe pelo INSS. Também tem o direito, né? Também tem direito a receber, sempre relativo às contribuições dela. Né? Então, essa também é uma situação importante. Mas eu tive meu bebê, mas nesse momento eu não estou contribuindo. Aí tem que ver qualidade de segurado, tem que ver quanto tempo você já contribuiu, se você está no período de graça. Tem uma série de questões envolvidas em relação a requisitos e direitos relacionados a isso, né? É um seguro pra gente, é um seguro. Né? Porque aí você fica pensando, agora eu tô ganhando bem aqui, mas talvez minha contribuição tá baixa, mas quando eu tiver um filho que eu não puder estar, que eu vou querer passar esses 3, 4, 5 meses ou até mais com os meus filhos, a minha contribuição, o que eu vou estar recebendo, vai estar à altura do que eu estou acostumada a receber. A gente às vezes não para pensar, pensa que vai só precisar disso lá na aposentadoria, às vezes vem muito antes, né, doutora? Sim, essa questão do salário maternidade é bem interessante e a gente pode aqui trazer também algumas informações sobre isso, com certeza. Olha aí, gente. Então, muitas dúvidas, dá para passar a tarde toda aqui conversando sobre isso, que a doutora sempre traz muitas informações pra gente, a gente agradece também toda a equipe, né, da Lázares e Lázares, que dispõe esse trabalho maravilhoso, onde a gente fica muito bem informado. Os ouvintes estão com muitas perguntas, a gente vai repassar, a gente vai dar uma atenção especial a todos aqui e um agradecimento bem especial para a doutora, que sempre deixa as nossas dúvidas aqui em dia, e a gente tem muito ainda para conversar, né? Dá para ficar a tarde toda aqui, né, doutora? Obrigada, Andressa. Então, a questão informativa, agradecemos também, obrigada, até breve, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.